Boa noite a todos. Boa noite também aos nossos irmãos encarnados. Tem alguém vindo pela primeira vez? Sejam bem-vindos. Eu sou Augusto. Como é o nome de vocês? Seja bem-vindo. Nós iniciamos essa etapa aqui dos nossos trabalhos com um livro. O livro que nós estamos trabalhando chama-se Pão Nosso. É uma psicografia de Chico Xavier, editada pelo Espírito Emmanuel, na qual Emmanuel pensa alguns versículos do Evangelho e os interpreta à luz da doutrina espírita em forma de capítulos. E isso nos possibilita trazermos também para as nossas vidas. Então a gente tenta contextualizar e tentar analisar junto com o Emmanuel essas passagens para que possa aí, fazer parte da nossa rotina, do nosso dia a dia e do nosso processo de transformação pessoal. Então nós deixamos aí em aberto durante a nossa explanação aqui. Se quiserem comentar, quiserem perguntar, fiquem à vontade. Se quiserem falar um pouquinho demais, às vezes dá um tempinho. Então o capítulo de hoje é o capítulo 138. Aí não esquecendo, se tiverem interesse de rever algum capítulo que não esteja ou não tenha acompanhado por aqui, então serão gravados também pelo nosso canal do YouTube, do Centro Espírita da Anastácia. Nós começamos na pandemia com essa obra aqui, e aí, encerrando-se aqui o trabalho lá, nós vamos continuando alimentando o canal para que você não tenha a possibilidade de estar acompanhando aqui com a gente. Então, hoje, na sequência, capítulo 138, que tem como título Vejamos Isso. Eu gosto sempre de trazer um pouquinho a respeito do título, porque o título ele resume aquilo que nós esperamos desse capítulo. Mas é meio abstrato, né? Quando você fala, vejamos isso. Pode ser tudo. Mas ele já quer dizer que vai ser um ponto que está sendo chamada a atenção do falar. Vejam isso. Né? Prestem atenção nessa lição, porque ela é de importância. E para que nós entendamos o que Emmanuel ele chama a atenção, nós vamos ler o versículo que ele pegou. Então, como eu gosto de explicar um pouquinho também, Emmanuel ele trabalha muito com Paulo de Tarso. E, mais uma vez, é um trecho de uma das cartas, de uma das epístolas paulinas. Né? Paulo ele foi o grande divulgador do cristianismo para as terras além de Israel. Ele foi e é conhecido como o apóstolo dos gentios. Gentios são aqueles que não eram judeus, né? Então Paulo fazia viagens missionárias, viagens nas quais ele ia levando o evangelho, né? Pregando, auxiliando os irmãos, ia formando grupos que ali captavam a mensagem cristã e ali se transformavam no foco de um novo grupamento, de uma nova igreja. E muitas vezes essas igrejas, essas pessoas tinham nele um ponto de apoio para sanar dúvidas, para estar orientando. Então ele não tinha como estar, né, em todos esses locais ao mesmo tempo ou logo que eles precisassem. Então uma das formas que ele viu para poder estar atendendo e deixando um legado maior foi escrevendo cartas. Essas cartas, muitos assuntos eram específicos, mas muitos outros também eram de conteúdo geral que até hoje serve de coisa. O Emmanuel vai pegar 1 Coríntios, né, que é a primeira carta escrita aos Coríntios, capítulo 1, versículo 17. Porque o Cristo me enviou não para batizar, mas para evangelizar. Não em sabedoria de palavras, para que a cruz do Cristo se não faça vã. Então esse é o versículo que ele trabalha nessa passagem. Então, vamos dar uma entendida no que ele está querendo procurar aqui. Então, ele está escrevendo essa carta aos Coríntios e ele traz um assunto bastante trabalhado. Paulo, ele gostava de enfatizar bastante a respeito da necessidade da transformação interior, em detrimento, né, em contrapartida de se valorizar um pouco menos a parte exterior. Se a gente pegar o contexto daquele cristianismo nascente, Jesus ele veio trazer a mensagem para que povo, primeiramente?
Qual era a religião professada por aquelas pessoas? Eles eram? O que eles eram? Católicos? Espíritas? Eram o quê? Judeus. Né? Então Jesus ele veio ali no meio dos judeus. E os judeus eles eram bastante ritualistas. Então eles tinham todas as ordenações do templo. Os rabinos, que eram os responsáveis pelos templos ali, eles tinham as suas regras. Não devia se lavar a mão de tal vez, se purificar lá no templo, para acertar os seus pecados, você deveria fazer uma oferenda, e assim por diante. Haviam festas que eram obrigados eles irem, vestimentas que eram necessárias, não se podia tocar uma mulher quando ela estava nas fases ali da menstruação, não podia, um monte de regras. Existiam mais de 300 e tantas regras ali, julgos de cada rabino em alguns grupamentos. Então a parte exterior era muito importante para aquela tradição. E nós não podemos esquecer que os primeiros cristãos eles eram, em sua maioria, irmãos vindos também do judaísmo. Então muito daquele tradicionalismo, muito daquele ritualismo também acabou por se engendrar no cristianismo nascente. Então Paulo, ele qual que era o nome de Paulo antes dele mudar o seu nome? Saulo, né? Lembra a frase bastante conhecida, Saulo, por que me persegue? Quando Saulo, como um doutor da lei fariseu, perseguia cristãos, porque ele defendia a lei mosaica, o farisaísmo ali, né? Então, ele era um judeu, ele era da cúpula, né? Ele era da parte da elite judaica, ele era doutor da lei. Os doutores da lei, ali no templo, eles eram uma instituição responsável pela parte religiosa, pela parte política, pela parte administrativa ali daquela região. E estavam também, de certa forma, modulados pelos romanos. Os romanos eram o império que dominava aquela região de Israel também. Eles eram dominados, mas eles tinham uma certa liberdade para continuarem seguindo ali as suas tradições. Uma liberdade relativa, porque eles pagavam impostos, né? Roma era quem dominava a região. Então, essa questão dos rituais era bastante presente mesmo naquele cristianismo que veio, de certa forma, para trazer uma nova visão a respeito da religiosidade. Né? Só que, quando Paulo sai para fazer essa divulgação, ele vai continuar, muitas vezes, enfrentando esses antigos costumes. Né? Então, havia uma questão que é bastante discutida até na carta aos Gálatas, que é a questão da circuncisão. Todos sabem o que é a circuncisão? Né? Circuncisão era o ritual judaico na qual os meninos, né, eles tinham que, ser cortada a pelinha ali do prepúcio, né? Então, aquilo era a circuncisão judaica. Né? E Paulo discutia bastante com até outros apóstolos, porque eles queriam que fosse obrigado aos cristãos serem circuncidados. Só que nem todos os cristãos eram judeus. Aqueles que vieram do judaísmo, muito possivelmente eram. Mas eles queriam também impor isso aos gentios, que eram irmãos vindos de outras religiões. Então Paulo falava que o importante não era os atos exteriores, você ser ou não circuncidado. E até ele cita, né? É mais importante do que ser circuncidado é circuncidar o coração. Né? Então ele falava que o interessante verdadeiramente é a transformação interior, se tornar um novo homem, você pegar aquele espírito, né? O princípio que Jesus trouxe e interiorizar tudo isso se transformando. E não somente mudando a sua veste ou mudando a característica do seu corpo ou se passando por algo diferente que não aquilo que fosse dentro do indivíduo. Então, essa questão da circuncisão ela é um dos pontos bastante discutidos ali por Paulo, simbolizando essa visão que ele tinha de transformação interior e não essa de continuar preso, arraigado naqueles atos exteriores e práticas somente roupagem, né? Rituais e tudo mais. Então, nessa passagem que é semelhante, ele fala, né?
porque o Cristo me enviou não para batizar, mas para evangelizar. Porque ali também, lembrando, né, de João Batista, eles batizavam as pessoas, né? Se banhavam ali, aqueles indivíduos no rio, simbolizando que ele estava adentrando ali numa nova fase e estava lavando ali, quem sabe, tudo aquilo que não era bom para seguir, se transformar também. Então era um simbolismo, mas que tornou-se costume em alguns momentos. E aí João Batista fala para Jesus, né? Eu batizo na água, mas quando batizo você vai batizar com o fogo, né? Com o Espírito. E aí, é isso que Deus também está trazendo. Mais importante do que você ir lá e mergulhar a pessoa na água é realmente evangelizar, interiorizar o evangelho e se transformar e se modificar para melhor. Então ele vai trabalhar bastante essa questão. E ele continua aqui. Não em sabedoria de palavras, para que a cruz do Cristo não se faça vã. O que é sabedoria de palavras? Já pararam para pensar que ao longo de séculos, de milênios, né, as pessoas elas estão aí falando lindamente, palavras belas, né? Paremos para pensar o quão era bonito naquela época os oradores, eles tinham passado de pessoa a pessoa as tradições judaicas. A grande maioria não sabia ler ou mesmo escrever, né? Então eram tradições passadas de pai para filho, de familiar para familiar. Os fariseus ali, eles sabiam de decor e salteado, como a gente vê muitos irmãos, especialmente nossos irmãos evangélicos, que conhecem a Bíblia versículo a versículo, né? Então oradores que são espetaculares. No versículo tal de Isaías, fala, tem uma memória, e falam lindamente. Se a gente ouvir um sermão de muitos irmãos assim, é espetacular o que sai da boca do indivíduo. Mas, né, ele fala, não só naquilo que nós falamos é importante, na hora que ele coloca, não em sabedoria de palavras, para que a cruz do Cristo não se faça vã. Porque ele está falando, olha que Jesus passou, né? Olha por tudo aquilo que ele se sacrificou para deixar para nós um legado e nós vamos ficar só falando palavras bonitas, não, né? Se Jesus ele foi crucificado para nos ensinar, por que nós também não podemos tomar cada um as suas cruzes e, quem sabe, se sacrificar um pouquinho na renúncia de alguns prazeres, na renúncia de alguns costumes, na transformação daquilo que não é bom para si ou para aqueles que nos cercam. Então é isso que eu estou falando. Não é só palavras, são atitudes. Né? É pegar o evangelho, interiorizar isso e gerar frutos. Não somente ficar na teoria das palavras. Então, esse capítulo vai girar em torno, ele fala, vejamos isso, olha o exemplo, para que o exemplo, a cruz do Cristo, não se faça vã. Então, Emmanuel inicia trazendo para nós o seguinte, geralmente, quando encarnados, sentimos vaidoso prazer em atrair o maior número de pessoas para o nosso modo de crer. Então, nós encarnados, né, quando estamos dentro, acho que a gente tem que conversar um pouquinho ontem no nosso estudo, né, a respeito de vontade e necessidade de conversão. Né? Quando nós entramos numa religião, nós queremos que aqueles amigos, irmãos, né, eles também participem, descubram, venham, né, conheçam aquilo que nós estamos hoje aprendendo. E às vezes nós queremos converter. Né? E aqui ele vem trazendo, de certa forma, um pouco do exemplo de Paulo. Alguém aqui teve a oportunidade de ler o livro Paulo Estevão? O livro Paulo Estevão ele é fabuloso, ele é um livro histórico, que traz informações complementares daquilo que nós não temos nas escrituras e corrobora, né? Ele reafirma algumas dúvidas que às vezes existem. Então é maravilhoso o livro. E ele traz para nós Paulo, né? Até no primeiro momento, quando Emmanuel apresenta quem era Paulo, ele fala, olha, ele é um indivíduo que ele quer fazer dobrar os joelhos de romanos e gregos, né? Para o evangelho, para as leis mosaicas, não o evangelho. Na época ele era Saulo, né? Ele queria então fazer todo mundo se submeter às leis de Moisés. No entanto, que quando aquele cristianismo nascente se inicia, ele também quer fazer os discípulos do carpinteiro se dobrarem
as leis mosaicas, porque eles estavam, de certa forma, ali indo contra aquilo que eles professavam. Então, Paulo também, com sua sabedoria de fariseu estudado, né? Paulo ele estudou nas grandes escolas gregas, ele foi também discípulo de Gamaliel, que era um dos grandes nomes ali do farisaísmo. Ele tinha uma bagagem de estudo, de entendimento gigante. Então, ele sabia mais que ninguém ali argumentar, convencer, né, através de palavras, converter e assim por diante. E nós, muitas vezes, também assim, ao longo do tempo, queremos, né, o maior número de pessoas que sigam, que entendam o nosso modo de crer. Né? Somos invariavelmente bons pregadores e eminentemente sutis na criação de raciocínios que esmaguem os pontos de vista de quantos nos não possam compreender o imediatismo da luta. Então, assim, muitas vezes, então, com argumentos, né, com base naquilo que nós estudamos, que nós estamos acreditando hoje, nós utilizamos a sabedoria, as palavras, os estudos, para esmagar a opinião do outro. Olha, você é católico, você quer debater comigo a respeito da reencarnação. Então, eu vou pegar todo o meu conceito para esmagar e falar que você não sabe de nada. Ou o outro irmão vem falar sobre Adão e Eva. Fala, não existiu Adão e Eva? Como que pode? Adão e Eva tem Caim e Abel, Caim matou ele. A gente vai lá, o irmão que vem em casa lá para querer pregar a palavra, a gente vai e humilha porque nós temos um outro entendimento. E a gente para pensar no próprio exemplo. Ele vem nessa sequência querendo realmente falar de Saulo. E nesse processo de conversão para Paulo. Ele também, com o seu poder de convencimento, ele ali debatia, eles faziam ali no templo, e ele tomou uma invertida. O livro Paulo Estevão conta, quando ele foi conversar com Estevão. Estevão também veio do judaísmo, mas ele tinha um outro entendimento após tudo que ele passou, e a vivência dele ali com os apóstolos, com aqueles seguidores, absorvendo a mensagem de Cristo. E ele não conseguiu, com a sua palavra, com o seu convencimento ali, dobrar o entendimento de Estevão. Até acabou com o seu orgulho ferido, partindo para a violência e depois até mesmo o assassínio de Estevão. Então, nós vemos que muitas vezes a gente também participa desse tipo de atitude, de convencimento, e quem sabe como ele coloca aqui, né? Quantos não nos compreendem, não possam compreender no imediatismo da luta. E cada um está no ponto que precisa estar. Cada um está na religião que quer estar, que se sente bem, né? Se pudermos trazer alguma coisa de boa, que assim seja, mas que não sejam as nossas palavras sempre ofensivas, violando o livre-arbítrio do outro. Né? No primeiro pequeno triunfo obtido, tornamos-nos operosos na consulta aos livros santos, não para adquirir mais vasta iluminação, e sim com o objetivo de pesquisar as letras humanas nas divinas escrituras, buscando acentuar as afirmativas vulneráveis de nossos opositores. Então, nós muitas vezes podemos recorrer, né, aos escritos, né, aquilo que está sendo colocado à nossa disposição para o nosso enriquecimento interior, para poder ir lá e discutir, e opor, e querer, quem sabe, converter ou mesmo tirar a razão do nosso irmão. Né? O que ele fala? Quantas e quantas situações já houveram e ainda existem de pessoas que estão ali dedicando suas forças, suas energias a estudar, a usar tudo aquilo que está sendo colocado à disposição para ofender o irmão, para não respeitar a opinião do próximo. Né? Então, muitas vezes, querendo, quem sabe, no fundo, até tenhamos uma boa vontade, olha, eu gostaria muito que você hoje pudesse enxergar aquilo que eu já consigo, mas aquele irmão não quer ou não está pronto para enxergar aquilo, mas nós forçamos, gastamos as nossas energias em vez de trabalhar na nossa própria edificação, querendo, né, mudar o outro, ou até mesmo, em muitas situações, pela vaidade. Né? Nós queremos sair por cima, ou mostrar que a nossa religião é superior, a nossa crença, o nosso conhecimento
é mais amplo, mais vasto do que o do nosso irmão. E nós precisamos entender que isso daqui não é só hoje, foi sempre e vai continuar sendo por um bom tempo. Por quê? Porque ainda estamos presos ao orgulho, ainda estamos presos à vaidade, ainda estamos presos ao egoísmo, ainda queremos impor o nosso jeito de pensar, impor as nossas vontades, né? Se católicos romanos, insistimos pela observância de nossos amigos, a frequência da missa e dos sacramentos materializados. Então nós estamos lá dentro da igreja, e aí nós estamos vendo, olha, não está comparecendo a missa no domingo, né? Olha, não comungou hoje, deve estar em pecado, né? Não se confessou, né? Não é aquele tipo de atitude nossa mesmo, né? Fora olhar, não, só a roupa que o outro veio, né? A mulherada que gosta, né? Repetiu o sapato hoje. Eu falo da mulherada porque os homens normalmente é 2 bermudas, uma camiseta, 3 camisetas, e aí não dá para mudar muito, porque é sempre as mesmas. A mulherada gosta, né? Nossa, de novo com aquela roupa na festa, né? Ah, eu não posso com aquele vestido que eu já fui no casamento anterior. Então, o que vai lembrar do vestido que você está vendo? Elas lembram, vocês lembram, não lembram? Ela foi com aquele verde. Então, está lá, em vez de estar absorvendo a mensagem para se transformar, está olhando se o outro veio na missa, se o outro tomou a hóstia, se o outro se confessou, o que está vestindo, né? Se adeptos das igrejas reformadas, exigimos o comparecimento geral ao culto externo. Olha a saia da irmã, olha o cabelo, o irmão fez tal coisa, né? Se espiritistas, buscamos multiplicar as sessões de intercâmbio com o plano invisível. Nossa, já está trabalhando na casa há não sei quantos anos e não dá passe. Ai, não deu comunicação. Ai, não sei. Então a gente está sempre esperando, olhando o outro e esquecendo o quê? O trabalho que a gente está fazendo. Muitas vezes a espiritualidade fala para nós aqui, é muito mais importante aquela pessoa que está sentada lá fazendo uma prece bem feita do que o cara que está falando lá na frente. Às vezes aquele médium que vai dar uma comunicação, se não tiver uma pessoa ali fazendo prece, sustentando a reunião mediúnica, ele não pode dar a comunicação, porque o trabalho não vai ser bem feito. O próprio Chico contava histórias, né, de que uma vez ele sentou lá e começou a ver todos os espíritos, que ele tinha uma visão espiritual incrível, né, todos eles cumprimentando e reverenciando uma senhorinha que passava. E aí perguntam, quem que é essa senhorinha? Ele falou, é a senhorinha que abre o centro e limpa o chão. Por quê? Porque aquele trabalho todo que era feito, ele era iniciado e preparado, às vezes, por aquela senhorinha que estava ali em prece, doando suas energias, fazendo toda a preparação, e os espíritos de grande escola, como diz, espíritos evoluídos ali de luz, reverenciando a senhorinha que limpava o chão. E aí a gente fala, nossa, o grande orador, né, o palestrante tal, o médium fulano de tal, e às vezes a gente está aqui fazendo cada uma a sua parte, doando aquilo que nos compete, é muito mais importante que outras coisas que são feitas para o exterior. Olha, o Augusto fez a palestra do nosso. Eu estou aqui para que vocês falem, nossa, que legal ele falando, né? E não estou aqui para transmitir aquilo que eu posso. Vale mais o quê? A pessoa que está aqui pelo aplauso ou aquele que está aqui pela doação de amor? Então é isso que ele está falando, não adianta o exterior. O que conta para cada um de nós é aquilo que nós estamos colocando dentro de nós e fazendo a mudança, porque a mudança é individual. E a mudança que eu fizer aqui dentro, ela vai refletir nas minhas atitudes para fora, no meu exterior, nas minhas ações, nos frutos que eu vou produzir a partir daquilo que eu estou plantando dentro de mim. E é isso que Paulo batia, né? Vejam isso, olha a missão, a importância. Não é mais, é circuncidado, não é circuncidado, circuncida o coração. Corta do coração aquilo que não presta. Tira de dentro da gente aquilo que não serve, aquilo que não é bom, aquilo que não vai produzir boas coisas. Semelhante esforço não deixa de ser louvável em algumas de suas características. O que ele está fazendo? Às vezes é importante você levar a informação, você querer levar a religião, você falar sobre a religião, você divulgar, você fazer uma palestra, você escrever um livro. É interessante, é importante, né? Mas não é só isso. É que nós estamos falando, olha, falar aqui na frente é importante, alguém tem que falar. Mas não é só falar aqui na frente, é pegar o conteúdo, o primeiro que tem que estar lendo, colocando para dentro de si mesmo sou eu. Eu estou lendo para vocês, mas eu tenho que estar refletindo em cada palavra que eu estou falando aqui, e quem sabe tentar colocar, não que eu consiga, mas eu preciso tentar também colocar dentro de mim o que eu estou vendo aqui, né?
Todavia, é imperioso, necessário recordar que o aprendiz do Evangelho, quando procura sinceramente compreender o Cristo, sente-se visceralmente, por dentro, renovado na sua conduta íntima. Então, o verdadeiro aprendiz. O aprendiz é o quê? Aquele que aprende. Para aprender não basta ler. Para aprender não basta falar. Para aprender tem que assimilar. Eu vou lá no centro todo dia. Eu já sei tudo o que está sendo falado lá no centro. Você consegue fazer? Se a gente não consegue fazer, é sinal de que nós não aprendemos. Mas eu sei que é importante fazer a caridade. Faz a caridade. Eu sei que é bom amar o próximo. Ame o próximo em qualquer situação. Ame o inimigo. Eu sei que eu tenho que amar o inimigo. Sabe mesmo? Você sabe que consegue fazer? Se não consegue fazer, não sabe ainda. Está aprendendo. Então, os aprendizes que estão buscando aprender têm que compreender a necessidade de reforma interior. Porque já basta, mas já fui no centro, tomei passe, está tudo certo na minha semana. Não, o que foi falado no Evangelho? Qual foi a proposta que a espiritualidade trouxe para nós hoje de transformação? Vamos lá, passando com a irmã, atendimento fraterno, lá colheu os irmãozinhos, tomei passe, colheu o irmãozinho, tomei água frutificada, renovou as energias. E vamos manter tudo isso depois? Como diz o Marcelo, saiu ali da porta do cachorro, deitado, já chuta o cachorro, já perde tudo. Agora, o que a gente não perde? O patrimônio. O que é o patrimônio? Aquilo que a gente aprendeu. Esse não perde. Para aprender, tem que pôr lá dentro e praticar, Então ele fala, sente-se visceralmente, lá dentro, lá nas vísceras, nas nossas entranhas, renovados da conduta íntima, reforma íntima, que o Espiritismo não cansa de pregar, Quando Jesus penetra o coração de um homem, converte-o em testemunho vivo do bem. O que é testemunho vivo do bem? Nós estamos todos vivos, Mas testemunhar é questão de pegar aquilo que nós aprendemos e praticar. Então somos testemunhos vivos. O que é evangelizar, que o Paulo falava? É levar a palavra e o evangelho, a mensagem viva de Jesus, fazer sentido, entrar na pessoa e ela também se tornar um exemplo vivo. Esse que é o deixar o homem velho para trás, dando origem ao homem novo. Um homem renovado, transformado, melhorado. Testemunho vivo do bem e manda-o a evangelizar os seus irmãos com a própria vida. Olha que legal. O que é evangelizar com a própria vida? Ser exemplo. Uma das frases bastante conhecidas, não só no meio espírita, é que a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Eu posso falar um monte de coisa assim. Augusto fala bem, mas se vocês virem eu fazer, não, realmente, Augusto, não faz. Lá em casa, você fala um monte de palavrão e chega pro filho e fala, não fale, eles vão falar. Mas você fala. Você vai lá falar no centro a tarde inteira e vai lá e maltrata as pessoas que estão ao seu redor. Chuta o cachorro, chuta o funcionário. Briga, bate na mulher. E aí? Não adianta falar lá na frente do centro. O exemplo é nosso. Os filhos vão seguir o que você fazer, não você falar. Não só filhos, os amigos, os familiares, os funcionários, os patrões, aquele que a gente está. Nossa, será que é bacana? O cara está super bem, mesmo sendo ruim. Na próxima vez, quem sabe, se eu for mais generoso com ele também vai me tratar melhor, ou vai dar certo o que eu preciso. Então é um exemplo, Então ele diz aqui, e quando um homem alcança Jesus, não se detém pura e simplesmente na estação das palavras brilhantes. Então quando a pessoa realmente sente, recebe, ele alcança Jesus, ele não fica só com palavras exteriores, mas vive de acordo com o Mestre, exemplificando o trabalho e o amor que iluminam a vida, a fim de que a glória da cruz se não faça vã. Então é o honrar Jesus, eu honro Jesus, eu tenho um crucifixo, eu ponho a imagem de Jesus. Não, honrar Jesus é viver segundo aquilo que ele nos ensinou, para que aquilo que ele passou, para aquilo que ele veio e ele se propôs a nos trazer, não seja vã. Todo o sofrimento de Jesus na cruz, ele não seja somente para coitado de Jesus. Ele veio para nos salvar. Ele morreu para nos salvar. Será que Jesus morreu para nos salvar? O que vocês
vocês acham? Sim ou não? Ele morreu para nos salvar, mas de outra forma. Não ele veio lavar os nossos pecados originais. Jesus ele veio nos salvar através do exemplo. Jesus veio nos salvar através dos ensinamentos. Se fizermos segundo Jesus ensina, nos salvaremos. Jesus não salva ninguém. Ele ajuda através do exemplo, através de tudo, de colocar à nossa disposição aquilo que nós precisamos. Mas nós nos salvaremos através do exemplo de Jesus. Então, aquilo que ele passou por nós não foi para limpar as nossas dívidas, e sim para nos ensinar o caminho. E nós conseguiremos nos salvar através de Jesus, através do exemplo de Jesus. Sim, Jesus ele nos abriu caminhos, ele clareou a nossa visão, e é o que ele fala. Nós devemos iluminar. O que é iluminar? Quando o Sol ele vai passando, né, os planetas vão orbitando ao entorno dele. É a mesma coisa. Quando nós nos tornamos luz, peguemos os exemplos de luz, Chico Xavier, Madre Teresa, assim, as pessoas, eles condensavam pessoas ao entorno, auxiliavam aquelas pessoas através do exemplo de amor. E é isso que nós, dentro da nossa capacidade, podemos tentar ser um pouquinho de luz, né, para que a mensagem, para que a glória e a cruz do Cristo não se faça vã. Então, nós, cada um de nós, possamos também fazer a nossa parte nesse sentido. Alguém gostaria de comentar alguma coisa, perguntar uma coisa, trazer um exemplo, tudo certo? Então, que assim seja. Vamos passar para o nosso evangelho. Muito obrigado a todos.